E eu vou pedir para vocês pensarem o que vocês estão vendo nessa imagem. Então, a gente pode, né, visualizar algumas coisas, e eu imagino, né, que a resposta de vocês, se a gente fizesse aqui uma explosão de ideias, né, provavelmente muitas pessoas diriam que estão vendo um rosto, ou outras pessoas diriam que estão vendo uma paisagem. Agora, se eu perguntasse para vocês, já dissesse para vocês, se vocês estão visualizando um rosto, ou se vocês visualizem agora uma paisagem, provavelmente vocês visualizariam aquilo que eu estivesse pedindo. Então, esse simples exercício de ilusão de ótica, ele nos diz que a nossa mente elabora as informações que a gente recebe. E que o nosso sistema de percepção depende das interações, das nossas experiências, de tudo que a gente recebe. Portanto, os nossos princípios formatam o que vemos. E conforme essa nossa bagagem, nós vemos antes um rosto ou uma paisagem. Por isso que as autoras, a Kay e a Carolyn, desenvolveram esses 7 pressupostos centrais dos círculos. Por entenderem que o pressuposto é igual a um pressuposto, ou seja, algo que vem antes, uma ideia que vem antes de algo. Então, o convite é para nós olharmos para esses pensamentos que as autoras nos apresentam e compreender como nós nos sentimos com cada um desses pressupostos. Pois como facilitadores, facilitadoras ou pessoas que querem fazer abordagens restaurativas, convém esse olhar, um olhar para dentro de nós, analisando nossos pontos de vista, as nossas perspectivas, os enfoques e as óticas que a gente usa como lente. Precisamos manter essa essência, pois o trabalho que a gente faz conosco é sempre maior do que o trabalho que a gente faz com os outros. Então, quando a gente pensa no processo circular, através dessa importante reflexão das autoras, nós estamos nos desafiando a uma formação constante, a uma qualificação, para que a gente possa olhar para as pessoas e olhar para esses relacionamentos através de um olhar restaurativo. E que esse olhar restaurativo ele deve ser permeado por esses pressupostos. Então, sem a pretensão de esgotar essas considerações, o nosso chamamento nesta aula é para olhar o ser humano com as suas particularidades. Então, esse é o nosso chamamento. E essa unidade visa buscar a compreensão do que eu preciso trabalhar, um pouco mais como facilitador e facilitadora. A Kay Pranes, ela nos fala que os 7 pressupostos básicos são as nossas premissas centrais. E aplicamos com aqueles que trabalhamos, com aqueles que vivemos, e elas precisam ser vivenciadas no nosso cotidiano. E o espaço de uma escola é um local de muita qualidade para essas reflexões e essas vivências. A própria pandemia, né, nos mostrou que nós estamos profundamente interconectados, que não existe ponto de vista objetivo por mais distância que tomemos. Ainda estamos conectados. Portanto, a distância não quer dizer separação. Antigamente, se jogava uma garrafa ao mar e achávamos que havíamos nos livrado dela. Mas aí vieram os ambientalistas para nos alertar que elas voltam. Não tem como nos livrar dos problemas, dos conflitos e das crises. Quando a gente fala em contexto de educação, a gente precisa buscar essa construção, essa aprendizagem, essa sabedoria, considerando que todos somos aprendizes e aprendentes, na busca de qualificar as relações que sustentam todos, e todas, e cada um e cada uma. As nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, precisam reconhecer nos seus educadores a acolhida dessas complementaridades, uma valorização das diferenças, das diversidades de cultura e da qualidade na direção de formas mais cooperativas de uma convivência. Agora, nós iremos compartilhar com vocês um vídeo que trata dos 7 pressupostos básicos. A primeira parte, né, desses pressupostos. Nessa mídia, nós iremos tratar do conceito de pressuposto básico e apresentar os 4 primeiros pressupostos. Então, Gabi, por favor, o nosso vídeo. Olá! Já parou para pensar que existem algumas ideias básicas que nós tomamos como verdades absolutas a respeito da natureza e de nossa relação com o mundo? Porém, é importante entendermos que essas verdades são os nossos pressupostos básicos e que essas crenças formam o prisma através do qual enxergamos o mundo. Quer um exemplo? Quando você olha para essa imagem, o que você vê? É muito provável que você veja a figura de um vaso no formato parecido ao de uma urna grega. Porém, olhe de novo. Você consegue enxergar a imagem de 2 rostos brancos? Pois é, ambas as imagens estão lá, mas nós enxergamos uma ou outra a partir de um condicionamento da nossa mente. Entende agora que esse condicionamento orienta a sua forma de enxergar o mundo? Pois bem, esse condicionamento é o que chamamos de seus pressupostos. A nossa proposta nesta aula é lhe convidar a refletir sobre os pressupostos que inspiram esse curso e que consideramos verdadeiros,
bem como sugerimos a você dedicar um tempo para examinar os seus próprios. 1. O verdadeiro eu em cada um é bom, sábio e poderoso. Nós acreditamos que cada um tem um eu, um self, que é bom, sábio e poderoso e que está sempre presente. Vamos nos referir a ele como o eu verdadeiro ou essencial. O eu verdadeiro está em cada um. Está em você, nos seus alunos e nas pessoas com quem você trabalha todos os dias. A natureza do eu verdadeiro é sábia, bondosa, justa, boa e poderosa. O eu verdadeiro não pode ser destruído. Não importa o que tenha lhe acontecido no passado, o eu verdadeiro permanece bom, sábio e poderoso como no dia em que você nasceu. Este modelo de self faz a distinção entre fazer e ser. O que nós fazemos não é a totalidade de quem nós somos. Nosso eu verdadeiro não está sempre refletido em nossas ações ou em nossos sentimentos. Porém, debaixo das máscaras e atos que nós adotamos está um self mais profundo e mais saudável. Ajudar os alunos e todos os membros da comunidade escolar a sintonizarem-se com a bondade e a sabedoria de seus eus verdadeiros é o primeiro passo para realinharem seu comportamento no mundo com esse eu mais profundo. 2. O mundo está profundamente interconectado. De acordo com a teoria do caos, quando uma borboleta bate as asas na América do Sul, o vento muda na América do Norte. A mudança climática é outro lembrete visível da interconexão dentro da natureza. A sabedoria popular expressa na frase: o que vai, volta, ou você colhe aquilo que planta. Também relembram essa profunda interconexão. Em nossos relacionamentos humanos, nós estamos dessa mesma maneira profundamente interconectados. Quando os indígenas dizem somos todos parentes, eles querem dizer que os seres humanos estão conectados a todas as criaturas vivas e são parte do mundo natural. Ao excluirmos alguém, nós prejudicamos a nós mesmos, assim como prejudicamos o tecido de nossa comunidade. Cada suspensão e cada expulsão reverbera na teia de relacionamentos interconectados com consequências nocivas que não se pretendia ter. A boa notícia é que mesmo a mais ínfima ação positiva, as palavras de apoio, momentos de compreensão e atos de bondade são da mesma forma amplificados por meio da teia de relacionamentos interconectada. 3. Todos os seres humanos têm o desejo profundo de estar em um bom relacionamento. Nós acreditamos que todas as pessoas querem amar, serem amadas e respeitadas. Pode não ser isso que elas demonstrem em seu comportamento, particularmente quando elas não foram amadas e respeitadas pelos outros. Mas em nosso íntimo, todos queremos estar em bom relacionamento com os outros. Em nossa cultura, temos a tendência a nos focar nos aspectos ruins da conduta humana. Enquanto por um lado a ganância humana, a raiva, o medo e a inveja são emoções humanas fortes, responsáveis por grande parte do sofrimento humano, por outro lado, essa é só a metade da história humana. Por isso, é importante também lembrar os fatos impressionantes da bondade humana. 4. Todos os seres humanos têm talentos e cada um é necessário pelo que traz. De acordo com alguns ensinamentos indígenas, cada criança nasce com 4 talentos únicos que vêm da Mãe Terra. É responsabilidade dos adultos reconhecerem esses talentos e ajudarem os jovens a cultivá-los, de modo que a criança possa crescer e perceber o seu propósito individual na vida e usar esses talentos para ajudar os outros. Conforme um provérbio Swahili, o maior talento que nós podemos dar um ao outro não é compartilhar nossas riquezas, mas revelar as próprias riquezas dos outros a eles mesmos. Todos nós precisamos sentir que temos algo valioso a contribuir para os outros. Nós acreditamos que nas sociedades humanas, todos os talentos são indispensáveis para o bem-estar do todo. Precisamos da contribuição de talentos diversos, personalidades diversas e perspectivas diversas para encontrar soluções criativas e inovadoras para atender às nossas necessidades. Com esse pressuposto, encerramos a nossa 4ª aula. Mas como o assunto ainda não se esgotou, nos vemos na próxima aula para continuar tratando deste mesmo assunto. Um abraço e até lá! Pois é, obrigada, Gabi. Depois dessa importante síntese, né, nós temos ainda muito para refletir com você sobre esse tema da aula. E as autoras nesse paradigma relacional do círculo referem que precisamos focar na conscientização e competências socioemocionais. A jornada ainda começa na primeira infância, com o desenvolvimento de vínculos saudáveis, de cuidadores e educadores. As escolas são espaços para que a gente estabeleça esse cuidado e esse preparo das nossas crianças para a qualidade dos relacionamentos, e o ambiente do círculo é esse espaço de qualidade. Então, para a nossa aula hoje ficar mais interativa, nós temos uma convidada extremamente especial,
que ela, além de ser a nossa voluntária aqui, dos Círculos em Movimento, de estar interagindo com vocês no nosso chat, ela também estará hoje refletindo com a gente sobre os pressupostos. Então, Vitória, por favor, seja bem-vinda. Boa tarde, Vitória. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo, sim. E a gente sabe, né, Vitória, que falar dos pressupostos é sempre muito desafiador. Mas com toda a tua trajetória, né, de facilitadora, de instrutora de círculos de construção de paz, nós gostaríamos de te ouvir sobre isso. E o nosso questionamento, Vitória, para você, é: o círculo pressupõe que o melhor já está em cada um de nós, que no nosso DNA nós partilhamos dos mesmos valores humanos e que todos temos algo a ofertar, a oferecer. Então, como, Vitória, que na sua experiência isso tem sido evidenciado nos círculos? Como que o círculo trabalha com a igualdade de oportunidades, de tornar todos visíveis? Como isso acontece? Você pode nos ajudar nessas reflexões? Então, Rafa, essa questão que vocês trazem, assim, me faz lembrar de algumas situações práticas, né, de alguns círculos que eu tive a oportunidade de facilitar e que me ajudaram a aprender um pouco sobre a natureza dos círculos e sobre os pressupostos, né? Então, eu vou contar para vocês algumas situações para a gente ir refletindo a partir delas, né? Uma das situações que eu gostaria de compartilhar foi de uma situação conflitiva entre um adolescente e um membro da equipe da direção da escola. Eles viveram uma situação de conflito e na equipe diretiva acharam que seria interessante, né, que o círculo fosse a metodologia para cuidar dessa relação. E ao longo dos pré-círculos, escutando especialmente esse membro da equipe diretiva, a gente escutava muito a frase: esse menino não tem valores, eu não consigo entender essa geração. Então, mesmo com esse grau de animosidade, a gente pôde escutar todas as partes envolvidas na situação e passamos, então, né, com a concordância de todos para o círculo. E aí algo muito especial aconteceu, né? Ao longo do círculo, na etapa em que a gente constrói os valores, o adolescente escolheu falar de um valor que lembrou a relação que ele tinha com o pai dele, que já não era mais uma pessoa tão presente. E quando o objeto da palavra chegou na mão desse diretor, ele se mostrou muito impactado, muito comovido, porque ele tinha escolhido o mesmo valor para compartilhar. E aí ele disse que aquilo ali foi um divisor de águas na trajetória dele, porque ele não imaginava que aquele adolescente estivesse passando por aquela situação, e que a fala dele, inclusive, tinha feito ele refletir sobre a relação que ele tinha com o próprio filho dele. Então, experiências assim ajudam a gente a compreender a riqueza e a profundidade de um espaço como o círculo, realmente como esse lugar de compartilhamento de valores que todos nós temos. Todos nós temos algo, e pessoas, né, que são importantes para a gente, que são essenciais para o nosso bem-estar. Então, a gente, tendo a oportunidade de compartilhar, a gente acaba se aproximando e derrubando essas muralhas de julgamento entre as pessoas, né? Uma outra situação que me veio à memória ao longo, né, desse início da aula foi uma lembrança muito especial de um círculo que eu realizei com uma turma de 4º ano. Eram crianças pequenas, assim, que tinham uma memória de estar em círculo através das brincadeiras de roda. Então, quando a gente montou o círculo, naturalmente a gente precisou treinar bastante a rodada com o objeto da palavra para que eles pudessem compreender que aquele objeto ele ia passar na mão de todas as pessoas e ia chegar de novo na mão delas. Né? A gente percebe que isso, inclusive, ajuda muito na autorregulação emocional, no sentido da criança também aliviar a sua própria ansiedade, de que ela vai ter oportunidade de falar quando o objeto chegar na mão dela. Mas o que a gente observou nesse círculo é que tinha um menino que estava mostrando muita dificuldade, assim, de ficar parado na cadeira, fisicamente, né? Ele falava muito o tempo todo, ele se virava para os lados o tempo todo, e a turma começou a demonstrar um pouco de impaciência com ele, né? Pedindo que ele ficasse em silêncio, que ele respeitasse o objeto. E aí, nessa ansiedade, toda vez que o objeto chegava na mão desse menino, ele estava tão ansioso, aparentemente, que ele jogava o objeto para o lado e não conseguia ficar com o objeto na mão. Ele não conseguia contribuir falando no círculo. Então, a gente foi vivendo, né, as etapas do círculo, até que eles pudessem se acostumar. E na etapa da construção de diretrizes, uma das meninas sugeriu que todo mundo respeitasse o objeto da palavra e não falasse fora do seu momento. Todos que vieram depois dela concordaram, até que chegou, então, o objeto na mão de um menino ao lado dessa criança que estava bem inquieta. E esse menino disse assim: eu concordo, a gente tem que respeitar o objeto, mas eu acho que a gente tinha que entender quando alguém não conseguia esperar o objeto chegar na sua mão. Naquele momento, a turma inteira se voltou para ele. O próprio menino que estava ao lado, acho que não imaginava que ele fosse falar aquilo. E a gente ficou em choque, assim, porque aquilo ali foi uma aula de empatia ao vivo que a gente teve, né, em tempo real. E o que essa experiência mostra, assim, é que a gente precisa respeitar o tempo do outro, né? Logo depois que ele falou isso, o objeto da palavra foi para a mão desse menino que estava inquieto, e pela primeira vez no círculo, ele conseguiu segurar o objeto em silêncio. Ele ficou um longo minuto em silêncio, sem falar nada. Olhou para a gente, olhou para os colegas, e depois passou o objeto. Sempre que eu me lembro disso, eu penso, assim, sobre como, dentro do espaço do círculo, a gente fala sobre igualdade de oportunidades, né? E isso se faz muito, esse poder que a gente sente que as pessoas têm, através do próprio objeto da palavra, que nos dá a oportunidade de fala, mas principalmente nos dá a oportunidade de escutar. A gente passa mais tempo escutando e exercitando a escuta do que falando no círculo. Então, como é importante a gente poder pensar
na presença ativa. Quando alguém está narrando algo importante para si, no espaço do círculo, a gente se conectar com isso. A gente está em silêncio, respeitosamente, ouvindo e vendo o eu verdadeiro dessa pessoa se manifestar. E isso acontece em camadas, não é em um círculo imediatamente, mas a gente percebe que às vezes o que as pessoas precisam é serem acolhidas no espaço, como esse menino, para eles poderem se manifestar da maneira que eles quiserem. O silêncio também é uma forma de participação, né? Então, esses exemplos me ajudam um pouco a lembrar desses pressupostos na prática, né? Eu tenho mais uma outra situação, mas, Raque, me ajuda a regular o tempo? Ainda tem uns minutinhos? Tá. Teve uma outra situação também muito especial, que eu acho que ajuda a gente a pensar nesse pressuposto 4, sobre os nossos talentos. Nós realizamos um círculo com uma turma de 7º ano, e ao longo do corredor, na medida em que a gente estava chegando, assim, na sala, a gente foi alertado pelos professores, né, e pela orientadora, que nessa turma tinha um aluno muito difícil, um aluno que tinha uma liderança negativa, que boicotava as atividades, que fazia todo mundo rir na hora que não era para rir. Então, eles já vieram sinalizando que talvez ele fosse um problema para o nosso círculo. Entramos na sala, pedimos ajuda do pessoal para poder organizar as cadeiras em círculo, aconteceu aquela barulheira toda, enfim. E aí, então, nós vimos aquele adolescente, de fato, sendo uma grande liderança, sendo alguém que realmente estava comandando uma orquestra de cadeiras ali. E aí, olhando para minha colega facilitadora, nós lembramos de uma situação que uma instrutora nossa tinha passado e resolvemos fazer de um limão uma limonada. Chamamos esse adolescente num canto e dissemos assim: fulano, nós somos as facilitadoras que vão conduzir esse círculo de diálogo que vai acontecer na turma, mas nós precisamos de um ajudante. A gente vai apresentar para a turma um objeto da palavra e a gente precisa mostrar como ele funciona. Então, a gente gostaria de saber se tu quer ser o nosso ajudante. E ele ficou nos olhando, acho que não esperava que a gente fosse fazer aquela pergunta para ele, talvez ele esperasse que a gente fosse pedir que ele não atrapalhasse. Mas ele disse: sim, eu topo, eu gostaria de participar, mas o que eu tenho que fazer? E aí a gente disse: bom, tu tem que sentar do nosso lado, a gente vai te mostrar como esse objeto funciona, mas assim, o mais importante é que a turma entenda através do nosso exemplo. Então, a gente precisa cuidar para não interromper as pessoas, enfim. E aí a gente explicou como o objeto funcionava. E foi incrível a experiência, porque ele conseguiu ficar ao nosso lado, o círculo inteiro, participando integralmente, e ao mesmo tempo, quando o objeto chegava na mão dele, ele conseguia ser muito autêntico, inclusive de dizer: eu estou muito nervoso porque eu sou ajudante hoje, eu nunca sou ajudante. Então, isso nos mostra, assim, essa experiência me trouxe um aprendizado de que todas as pessoas têm uma habilidade, elas têm algo que gostariam de mostrar e que talvez precisassem de uma oportunidade. Então, eu finalizo a minha fala, assim, sublinhando o quanto é bonito e potente esse espaço do círculo, como um espaço que acessa a nossa generosidade intrínseca. Um espaço em que a gente pode, ao invés de olhar só para o que falta, a gente pode tentar acessar aquilo que as pessoas podem compartilhar. Qual é o valor que elas têm em si, que elas gostariam de oferecer para aquele espaço? Essa é uma pergunta que realmente ajuda a trocar as lentes, que faz com que as pessoas acessem a sua generosidade. E assim a gente consegue ver o que as pessoas têm a oferecer. Savitur varignam pargo Dei.